Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 16. Assim está escrito: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse é o texto que vamos refletir, falando sobre princípios para a música que glorifica a Deus. Este versículo traz-nos lições preciosíssimas sobre este ponto. Princípios para a música que glorifica a Deus. Primeiro ponto, nós encontramos aqui que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, a música cristã, ela deve ser algo impactante, que fale realmente ao coração das pessoas e que possa encontrar acesso ao coração. Veja que através da música, o ser humano, ele aprende muitas coisas e ele é impactado através de músicas. Com relação à nossa vida com Deus, a música é o cântico, é o louvor que oferecemos em adoração a Deus. Ele também deve realmente ser de natureza impactante. A partir do momento em que ouvimos aquele louvor, aquela música, ela deve realmente tocar no íntimo do nosso coração. Quantas pessoas traz consigo um louvor que marcou a sua vida? Quantos anos já se passaram? 20, 30, 40, 50, 60, 80, mas eles ainda trazem guardado. No dia que ouvi este hino, no dia que ouvi este cântico, ele mudou a minha vida, ele marcou a minha vida. Então nós encontramos por aí que a música cristã, ela deve ter como primeiro princípio ela ser impactante, ela ter o poder de penetrar no coração das pessoas. Mas para que isto aconteça, ela deve estar aliada a outros princípios, porque não é qualquer música que pode se chamar de música cristã. Ela realmente deve ter este princípio de ser impactante, mas não somente isto. Não somente isto. O primeiro ponto é este, é que ela habite em nós, que a música cristã encontre lugar no nosso coração e faça ali a sua habitação, a sua morada. Mas conforme encontramos aqui, a música cristã, ela deve ser cristocêntrica, ou seja, ela deve ser baseada na palavra de Cristo. Não deve ser baseada em uma experiência pessoal deste, daquele ou daquele outro. Ela deve estar fundamentada nas escrituras sagradas. Quando a música cristã ela é originária na palavra de Deus, esta música não somente ela será impactante, mas ela será também cristocêntrica. Não haverá o desvio de finalidade. A música cristocêntrica é aquela que apresenta a Cristo. Veja que cântico belo e maravilhoso nós encontramos aqui no Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, que diz: com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. Isto era o cântico, o novo cântico que os anjos cantaram diante do Senhor. Então, esse cântico, que é a música cristã, ela deve ter o objetivo de glorificar a Deus através do Senhor Jesus. Portanto, ela deve ser uma música impactante, ela deve ser cristocêntrica, o tema desta música deve ser Cristo,
e a sua obra e os seus feitos, e quando entendemos isto, a palavra de Cristo, ela está sendo centrada também, não somente falada, mas como também cantada, tocada, porque é a música cristã que toca o coração das pessoas e toca também o próprio Deus quando vê sua palavra sendo exercida na condição de uma música cristocêntrica. Mas a música, ela também deve ser de natureza doutrinária, porque diz aqui, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando e admoestando. Ou seja, então ela deve nos instruir de tal forma que possamos aprender com aquela música algo relacionado à palavra de Deus. Nós só devemos cantar aquilo que evidentemente cremos com relação ao que diz a palavra de Deus. Nós não podemos nos dar o luxo de cantar uma música que vai contra o princípio da palavra de Deus. Portanto, esta música deve estar comprometida com a vontade de Deus, estabelecida por sua palavra. Então, a música tem que ser impactante, a ponto de encontrar espaço no nosso coração, deve ser cristocêntrica, falar a respeito de Jesus, deve ser doutrinária, a música deve trazer algum ensinamento para a nossa vida, e ela deve ser também de maneira exortativa, ou seja, vai trazer aconselhamentos para a nossa vida. Então, tudo isso aprendemos também na forma da palavra cantada. A música cristã deve ser direcionada por estes princípios de ser doutrinária, exortativa, de ser cristocêntrica e de ser impactante. Mas quando olhamos a este versículo, diz sobre a variedade de estilos de músicas que se deve oferecer como música cristã. Aqui está, então, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Então, esta variedade entre salmos, hinos e cânticos espirituais é que faz a beleza da música cristã. E nós precisamos saber e entender também que ela não pode desviar a sua finalidade. Não pode se cantar para satisfazer uma outra pessoa ou em função de uma pessoa. Não. O tema central deve estar na Escritura e deve ser Cristo. Tudo deve levar-nos a Cristo, seja com salmos, seja com hinos, seja com cânticos espirituais. Então, esta música, ela deve ser uma música teocêntrica, louvando a Deus, conforme diz aqui, cantando ao Senhor. Não somente cristocêntrica, mas teocêntrica. Deus no centro desta música chamada cristã, para que possamos então louvar a Deus. Foi o que Paulo e Silas fez. Oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor, ele é útil, ele tem o seu lugar, ele tem o seu espaço na obra de Deus. E aqui está de maneira clara Paulo incentivando a prática da música cristã, desde que ela seja impactante, cristocêntrica, que ela seja doutrinária, exortativa e variável, que ela tenha a sua variedade e que possa também trazer, nos focar na maneira teocêntrica, louvar a Deus na sua essência, com adoração, com júbilo, com louvor, com gratidão. E por fim, nós encontramos que a música, ela deve surgir de corações que foram inundados pela graça de Deus. Alguém que realmente teve uma experiência rica e profunda de conversão diante do Senhor, para que também com gratidão ela possa, no seu coração,
apresentar um tributo de louvor a Deus. O compositor, ele deve ter a experiência pessoal com Cristo e com a palavra de Deus. Os dias em que vivemos, as composições, muitas das vezes, são feitas por pessoas que não têm nenhuma relação com Cristo, nenhuma experiência com Cristo. É um compositor profissional, está criando ali uma música com algumas letras. Porém, precisamos ter o cuidado. A música cristã, ela deve, evidentemente, ser composta por um compositor cristão, que tenha uma vida de experiência com Deus, que viva a realidade da palavra de Deus. E, portanto, ele vai ter os seus pensamentos voltados para o que diz a palavra de Deus, não vai compor nenhum tipo de aberração, de engano ou de conflito com a própria Escritura Sagrada. Não, porque é alguém que tem experiência, que tem comunhão com Deus, que tem conhecimento e sabe o que diz a Escritura e, portanto, vai se pautar com pureza, com integridade, com temor, tudo dentro da concordância do que diz a palavra de Deus. Então, ela deve surgir de corações que são realmente inundados pela graça de Deus. E isso deve se expressar com gratidão no coração. Veja, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, o primeiro princípio da música cristã, ela deve ser impactante. Ela deve tocar o nosso coração. Segundo princípio, ela deve ser cristocêntrica. Cristo deve ser o tema desta música cristã. Terceiro, ela deve ser doutrinária. Ela deve trazer para nós instrução, ensino. Ela deve ser exortativa. Deve trazer conselho em forma de música. Ela deve ser variada, conforme é o estilo cristão. Nós temos aqui salmos, hinos e cânticos espirituais. E esta música cristã, ela deve ser também teocêntrica. Deus deve ser louvado no exercício desta música cristã. E, por fim, quem compõe estas músicas deve ser alguém que tenha o seu coração inundado pela graça de Deus. Portanto, um salvo, liberto, convertido, transformado, que tem experiência, comunhão com Deus e conhecimento da Escritura Sagrada, para, ao compor uma música cristã, um hino de adoração e louvor a Deus, não incorra em contradição com aquilo que diz a Escritura. É preciso ter muito cuidado com aquilo que se canta nas reuniões, porque muitas das vezes crê-se de uma forma e canta-se de uma forma diferente, e sem perceber, às vezes, no cantar da música, está negando a convicção que foi estabelecida no coração pela palavra de Deus. E o adversário, ele é astuto, ele pode muitas vezes usar desta artimanha de que a pessoa sem conhecimento está cantando algo que não condiz com o que ela crê à luz da palavra de Deus e vai começar a lançar dúvida e vai haver um conflito muito grande. Por isso, há necessidade de tudo estar voltado para ser de acordo com o que a palavra de Deus retrata para cada um de nós. Portanto, esta música cristã deve realmente basear-se na palavra de Deus e tão somente nela. Quando fazemos assim, nós vamos glorificar a Deus, vamos ser edificados, vamos ser instruídos, vamos ser admoestados, vamos glorificar ao Senhor, vamos exaltar o Senhor Jesus Cristo e vamos então aprender sobre a variedade de estilo deste cântico. Isto, a graça de Deus vai encher o nosso coração e nós vamos demonstrar diante do Senhor a gratidão por nos dar grandes bênçãos através da música cristã que glorifica a Deus e que ela deve ser alvo do nosso louvor. Portanto, tenhamos cuidado com a música que se digna ser música cristã
e quando vamos observar a letra, ela contradiz o que está na Escritura. Deve ser reprovada e rejeitada. Precisamos atentar que a palavra de Deus é a norma de regra e fé. Então, tudo aquilo que cremos, que falamos, que pregamos ou que cantamos deve estar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Sigamos por estes princípios e certamente o Senhor será glorificado e a nossa vida enriquecida. Agora pense bem, qual é o tipo de música cristã, dita cristã, que você tem prazer em cantar? Você já avaliou a letra, se ela está de acordo com a palavra de Deus? Se ela é impactante, se ela toca profundamente o coração no sentido espiritual, se ela é cristocêntrica, se Cristo está presente naquela música, se ela é doutrinária, se ela traz ensinos para nós, ou admoestação, conselho, a variedade da música, ela aponta para Deus e ela deve... Quem é o compositor? Qual é a experiência dele com Deus? Então, tudo isso precisa ser levado em conta para não incorrermos em erro e depois termos um prejuízo grande nas convicções de fé que foram entesouradas no nosso coração. Pensa sobre isto, reflita e decida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.